E Rosário to Vampire, o anime que estragou o mangá. E você já viu aquele anime e pensou, nossa, que anime ruim. Mas aí você foi ver o mangá e pensou, nossa, esse mangá é muito bom. Como eles conseguiram destruir a obra com aquele anime ruim? Bom, Rosário to Vampire é exatamente isso. O mangá que começou de uma ideia mais de comédia, virou um shonen de respeito, e aí chegou o anime estragou de vez. Então hoje eu vou te apresentar Rosário to Vampire e vou te falar como o anime estragou a obra. E para você que não sabe sobre o que é Rosário to Vampire, ele é um mangá escrito por Akihisa Ikeda, que começou a ser publicado em 2004 e foi encerrado em 2014. E ele é aquele mangá que foi dividido em duas partes, mais ou menos como foi feito agora com Chainsaw Man, com parte 1 e parte 2. A premissa básica, para quem não conhece, acompanha o Aono, um humano comum que vai parar em uma escola para monstros e conhece a Moka, uma vampira que acaba por acaso tendo uma personalidade secreta absurdamente forte. Até aqui parece só um harém genérico, mas o mangá não para por aí. Bom, agora vamos falar um pouco do mangá, dividindo nas duas partes. A primeira parte, eu acho que o autor foi muito feliz na forma de como ele escolheu escrever os seus personagens. E por que eu falo sobre isso? Porque a primeira fase, ele achou que seria o momento de você apresentar a escola, apresentar o protagonista, apresentar os personagens secundários. Só que ele pensou assim: se eu colocar de cara um shonen com poderes, com um mundo sombrio, talvez os leitores não entendam muito bem isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa primeira parte e vamos utilizar para poder apresentar o mundo. Então vamos colocar um gênero muito mais leve. Então quando você pensa na primeira parte de Rosário to Vampire, ele tem toda a parte dos monstros, já apresentando o vampiro, a menina de gelo, o lobisomem, a bruxa, só que numa comédia romântica mais ou menos no estilo harém. Todos acabam ficando atrás do personagem principal. Até o próprio Rosário é usado de uma maneira até mais cômica nessa primeira parte. Quando a Moka acaba se transformando, ela se transforma numa parte mais em lutas simples, com lutas que não são tão pesadas. A comédia romântica é muito presente aqui. E também o ecchi é muito mais leve, algo que eu acho muito bom. Porque realmente você diminui o ecchi e você dá aquele abuso visual toda hora para atrair o público, que eu acho que não precisa de tanto de ecchi. Não sou o cara que demoniza ecchi como muitas pessoas, mas se for utilizar, eu gosto mais quando utiliza de uma maneira muito mais para comédia, de uma forma mais leve, como o Rosário to Vampire faz. Então essa é a primeira parte da obra. Essa primeira parte é uma comédia romântica, harém, que acaba tendo a parte mística e também tendo a parte de ação, só que muito menor. É como se te apresentasse o universo. E essa é a parte boa, ele te apresenta muito bem, de maneira simples e leve. Mas é na segunda parte que o mangá realmente brilha. Porque é na segunda parte do mangá que aí ele sabendo que ele precisa entrar em assuntos mais pesados, porque você vai falar sobre controle, discriminação, sacrifício, relações familiares, no sentido de como a família espera muito de você, ele sabia que o mangá precisava para outro caminho. E aí ele acabou levando para o caminho que eu acho que ele queria desde o início, que é uma coisa muito mais séria. Os arcos são muito mais longos. Aí os personagens agora sim são desenvolvidos da maneira correta. E essas histórias acabam ficando muito mais cativantes. E por isso que eu gosto tanto de Rosário to Vampire. Pela forma como o autor entendeu o que a sua obra precisava, conseguiu apresentar, trabalhar e desenvolver da melhor maneira possível. Você entende que a primeira parte é comédia para apresentar o mundo, e você entende que a segunda parte, que é muito melhor, que é a parte marcante do mangá, ela acaba sendo bem trabalhada porque ele entendeu para qual caminho ele queria ir. Você pode ver que o ecchi acaba desaparecendo muito nessa segunda parte, você vê que as coisas têm muito mais consequência, o mundo tem mais consequência, e aí acaba brilhando e se tornando um ótimo mangá para quem quer passar o tempo. Mas aí veio o anime, e aí a gente vai falar sobre essa tragédia que aconteceu aqui. Bom, e o primeiro problema que eu vejo como grave aqui no anime de Rosário to Vampire é o ecchi. Como eu falei, o ecchi existe no mangá na primeira parte com força, mas ele é leve. Ele aparece como um ponto de comédia de virada. No anime não é isso que eles queriam. Então o que acabou acontecendo? Toda hora tem um fanservice repetido no ecchi. Toda hora tem o ecchi. A forma que ele é usada não precisava ser utilizada daquela forma. E a partir daí
vira algo exagerado, chato e reciclado. Porque até tem piadas que são recicladas à exaustão, sendo que tem piadas que não funcionaram desde a primeira vez. Piadas que não existem no mangá. O segundo problema seria a estrutura episódica que fizeram aqui. É bem verdade, o primeiro arco do mangá tem uma ideia de arcos pequenos. Aqui resolveram fazer algo episódico. O que é episódico para quem não sabe? O episódico é quando você pega algo que acaba começando e terminando no próprio episódio. É como se a história pouco continuasse a partir dali. Então o anime, ele acaba adaptando muito mal a maioria dos arcos, porque eles querem fechar arcos do mangá em um episódio de 20 minutos. Isso acaba adaptando muito mal e acaba simplificando de uma maneira onde você praticamente estraga o que a obra principal apresentou. E o terceiro problema que eu coloco como forte aqui seriam os personagens. Os personagens aqui não têm identidade, não são bem adaptados, não são bem desenvolvidos e muito mal apresentados. Ou seja, é uma catástrofe como um todo. Aí quando você faz a comparação, tudo fica muito pior, porque você vê que tudo que a primeira parte acertou, o anime acabou não acertando de maneira nenhuma. Mas mesmo assim, o anime conseguiu ter dinheiro, e com o dinheiro confirmaram uma segunda temporada. E a segunda temporada consegue ser muito pior que a primeira, porque a segunda temporada não adapta nada do mangá. Eles praticamente criaram histórias da sua cabeça, onde parece uma temporada inteira de filler, onde tem todo esse conceito episódico. É muito difícil terminar. Com uma animação muito ruim, muito abaixo, foi uma segunda temporada que afundou de vez a obra, sendo que ela nunca adaptou a segunda parte de verdade, porque a segunda temporada foi muito ruim. Pra você ter uma noção de como eles não sabiam o que estavam fazendo, a abertura fala muito sobre isso. A segunda parte do mangá, como eu já mencionei aqui no vídeo, é uma parte onde eles focam muito mais no drama, focam muito mais nos personagens. Aqui a abertura é como se fosse um grupo de J-pop, onde elas acabam dançando, tendo uma coreografia, que parece que até que é para fazer um viral. Se fosse hoje em dia, eu falaria que é uma dança para fazer um viral no TikTok, que é exatamente essa a ideia. Só que isso não é nenhuma vibe do que deveria ser a segunda parte. Isso não é nenhuma vibe do que deveria ser o Rosario to Vampire, o mangá. No anime faz sentido. Com uma temporada inteira de filler, episódica, onde foca completamente no weight exagerado, a abertura mostra exatamente isso. Mostrando como, quando você compara um com o outro, você vê como praticamente o anime assassinou o mangá. Mas aí fica a dúvida, por que isso aconteceu? Eu acredito que quando você analisa o motivo, como que o anime foi vendido, você vê que a ideia deles não era vender algo fiel, era vender algo para ser comercial. E toda obra faz isso. Ninguém faz um anime, ninguém cria uma obra pensando em, olha, vamos fazer só o mais fiel. Não, todo mundo pensa em dinheiro toda hora. Isso eu nem considero errado. O problema é, quando você vê as personagens de Rosario to Vampire, como elas foram desenhadas, eu imagino que o primeiro fator que eles tinham que vender era os DVDs. Então colocar elas na capa, num formato muito mais ete, acaba trazendo para esse ponto. A escolha do diretor, que antes de fazer isso, estava muito mais para um lado do fanservice, o que ele tinha feito antes era só de fanservice, também mostra isso. E também a ideia das figures, porque na época o que vendia muito era figures. Figures vendia muito para a obra continuar. Você colocar aberturas, capas, desenhos diferentes, com roupas diferentes, é para vender figures. Então eu acredito que desde o começo, eles vendo que o material original talvez não fizesse tanto sucesso na cabeça deles como o anime, resolveram ir para esse lado de vamos fazer o mais comercial possível. O público talvez não compre Rosario to Vampire como é no mangá, mas colocando meninas muito bonitas na capa, colocando meninas seminua quase todo episódio, talvez atraia um público muito específico. O que eles não imaginavam é que até esse público específico acabou não se importando, porque na época já existiam muitos outros animes que faziam a mesma coisa e vendiam muito melhor. O motivo de dar errado é que eles deram um tiro no escuro, imaginando que o fanservice ia vender mais do que a qualidade. E não foi isso que aconteceu. E aí fica a dúvida, vale a pena conhecer Rosario to Vampire hoje? Eu acredito que sim. Se você quer achar um mangá, vale muito a pena. O mangá, como eu falei, já foi publicado aqui no Brasil. É difícil encontrar hoje em dia, mas você consegue encontrar. Você também tem o Scan é muito mais fácil de encontrar e vale a pena. Não veja o anime. Se você gostar do mangá, não vá atrás do anime e não comece pelo anime. Leia o mangá. Minha recomendação é, leia a primeira parte do mangá, onde você vai conhecer os personagens, a história e muito do que vai ser a obra a partir dali. Se você gostar, vai para a segunda. Se não gostar, talvez não seja a obra para você. Mas eu recomendo sim o mangá. É um mangá divertido, é um mangá bem escrito, com uma boa arte que evolui muito na segunda parte. Com certeza vale seu tempo. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Rosario to Vampire? Já viu o anime, já leu o mangá? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.